Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Páginas de Luz. Eu me chamo Paloma e aqui o meu propósito é fazer a leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse, página por página, em vídeos de até 20 minutos. E você é muito bem-vindo e muito bem-vinda nesse canal. E no último vídeo, nós paramos ali no momento em que nós finalizamos o capítulo 31 de Gênesis e Jacó decide seguir o próprio caminho. Ele não quer mais morar com o tio dele, ele não quer mais morar com o tio Labão. Por quê? Ele já tem as suas esposas, já tem os seus filhos, já tem as suas riquezas, já tem os seus animais e ele quer ter o próprio espaço dele. Então, finalmente, os desentendimentos entre o tio que quer que ele fique e ele que quer ir embora cessam, eles fazem um acordo de paz, eles selam ali a amizade deles novamente, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e delimitam inclusive um espaço onde daqui para lá um não incomoda o outro. E nós seguimos então a partir do capítulo 32 de Gênesis. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: "Este é o acampamento de Deus." Por isso chamou o lugar de Manaim. Jacó envia presentes a Esaú. Esse título sugere então que Jacó vai buscar reconciliação com o irmão dele mais velho, Esaú. Se você perdeu o que aconteceu entre os dois irmãos, volta aos vídeos atrás e procura que vale a pena. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz o seu servo Jacó. Então aqui na mensagem ele já sobressalta o irmão dele, chamando o irmão dele de meu senhor e se colocando como servo. Até o momento estava morando com o nosso tio Labão. E agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Então Jacó quer se reencontrar com o irmão dele Esaú, mas eles tinham tido um grave desentendimento e aqui ele manda mensageiros levarem a mensagem de que ele está voltando, mas que ele deseja que esse reencontro seja amistoso. Lembrando que Esaú ficou tão bravo, mas tão bravo, que tinha jurado que ia matar Jacó, que ele ia matar o irmão dele. Então, por isso, essa mensagem é cheia de zelo. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com um bando de 400 homens. Então, a resposta que chega é: seu irmão já recebeu a mensagem e ele tá vindo te encontrar com 400 homens junto com ele. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos a sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então, na cabecinha dele, o irmão dele já estava vindo para briga. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para a sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha a atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia da beira do mar, que não se pode contar. Então aqui, no medo de ser atacado pelo irmão, ele divide a família e os animais em 2 grupos e pensa: poxa vida, se ele atacar um, quem sabe os outros escapem. E ele faz uma oração para Deus, pedindo ajuda, falando que nem se considera digno de tudo que ele tem, porque quando ele chegou ele não tinha nada, mas pede então para que Deus o proteja e o salve. Jacó passou a noite ali.
Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhes disse: Vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo, deu as seguintes instruções: Quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: De quem são os servos? Para onde vão? Quem é o dono destes animais? Respondam: Eles pertencem a seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo e a todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú. Quando o encontrarem, não se esqueçam de acrescentar: Veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando o vir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Então, ele simplesmente pensa assim: bom, meu irmão tá vindo com 400 homens aí pela estrada. Já que eu não vou poder fugir do encontro, antes dele me encontrar, eu vou enviar os meus empregados, né, os meus servos, com presentes. E esses presentes eram então rebanhos, eram animais. E aí esses servos deveriam entregar essa mensagem: olha, esses animais aqui são do teu servo Jacó, ele já se diminuindo como servo, né? E para entregar esses presentes, então, para apaziguar, porque ele estava com muito medo de ser atacado. Seguimos. Jacó luta com Deus. Essa parte aqui é bem polêmica e depois vai ser bem legal de explicar o ponto de vista, né? Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: Deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: Não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Então, essa parte bíblica é muito simbólica e eu considero muito importante. O que aconteceu aqui? Jacó ficou sozinho no acampamento, né? Ele passou as mulheres, os filhos e os bens dele para um outro lado e ele ficou sozinho no acampamento. E aqui diz que veio um homem e lutou com ele, lutou mesmo com ele. E ele pediu assim: eu não vou deixar você ir embora até que você me abençoe. E o nome dele é alterado de Jacó para Israel. Então, o que eu entendo dessa passagem? E eu já vou explicar, eu não vou nem deixar para o final. Eu entendo que aqui diz que esse homem com o qual ele lutou era Deus, pois ele diz: eu vi Deus face a face e ele me poupou a vida. E significa, na minha opinião, que Deus, ele luta conosco, ele luta junto conosco. Nós temos as nossas lutas com Deus. Sabe quando a gente está passando por algo que a gente fala: nossa, eu tô lutando com Deus. A gente tem as nossas lutas e elas fazem
com que a nossa identidade seja transformada. Então, a partir das nossas guerras, a partir das nossas lutas, a partir das nossas batalhas, nós temos a nossa identidade transformada, porque tudo que acontece em nós, que é uma luta, nos transforma. E aqui a identidade de Jacó foi mudada, né? Com certeza ali ele mudou. Então tem um significado físico, tem um significado espiritual, porque ele sai dessa luta com o quadril deslocado, então ele recebe um machucado. E esse machucado é uma marca, é uma ferida. E quando nós lutamos, nós carregamos feridas, nós carregamos marcas que nós vamos carregar para sempre. E aqui ele fala assim: eu não vou parar de brigar até que você me abençoe. E ele recebe a bênção no final. Ou seja, nós devemos ser persistentes pelas nossas bênçãos. Você quer a sua bênção? Você quer ser abençoado? Então você vai lutar com Deus, você vai ajoelhar, você vai orar, você vai pedir, você vai persistir, você não vai desistir, você vai até o final, se preciso a madrugada inteira for, que foi aqui o que aconteceu. Então, essa luta de Jacó com Deus, na minha opinião, lembrando que eu não sou nenhuma líder religiosa, nenhuma líder espiritual, é uma opinião minha. E aí, inclusive, uma pesquisa que eu fiz na internet para poder falar isso aqui, de que nós devemos sim lutar com Deus pelas nossas bênçãos, pelo que nós desejamos na nossa vida. Então ele tem essa luta face a face com Deus, que vem à terra em forma de homem e luta com ele ali a noite inteira e demonstra que as nossas lutas e as nossas marcas e as nossas feridas mudam a nossa identidade, moldam a nossa identidade e inclusive ele recebe um novo nome e a partir desse momento de Jacó ele passa a ser chamado de Israel. Então vamos prosseguindo aqui, chegando até o capítulo 33, a reconciliação de Jacó e Esaú. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Então, aconteceu finalmente o encontro entre esses dois irmãos gêmeos e, ao invés de luta, aconteceu abraços e beijos e choro. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus em sua bondade concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Então ele nem quis aquilo tudo que o irmão dele enviou, ele abriu mão, ele não quis. Ele falou que já tinha as coisas que eram dele. Então Esaú disse: vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com o meu senhor em Seir. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é necessário. Para mim, ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Então eles não ficaram juntos nesse momento, eles se encontraram, eles se beijaram, eles se conheceram ali, as famílias, mas não permaneceram juntos devido às crias e às crianças pequenas que Jacó tinha. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso aquele lugar é chamado de Sucote.
Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Já Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Então, ele chegou ali, ele achou o lugarzinho dele, ele comprou a terrinha dele, ficou por ali, se organizou. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. Então, olha só que bacana, né? Eu vou finalizar aqui esse vídeo porque eu acho essa parte desse capítulo da Bíblia muito simbólico realmente. Então eu já vou trazer as reflexões a partir disso tudo que aconteceu, né? Então, reflita, vamos refletir. Deus transforma as nossas identidades após as nossas lutas. E ele deu ali um novo nome para Jacó. Ele começou então a chamá-lo de Israel. Devemos ser persistentes pelas nossas bênçãos. Então, quando a gente quer aquela bênção, a gente tem que lutar literalmente por ela, né? A questão da humildade e reconciliação. Os dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, eles realmente se desentenderam bastante no passado e levou muitos e muitos e muitos e muitos anos para esse reencontro. Tanto que fica explícito, né? Quando eles se encontram, que Esaú pergunta quem são essas pessoas e esses animais, e ele vai contar que é tudo conquista dele. Então eles ficaram muito tempo sem se ver, muito tempo mesmo. E primeiramente acontece aquela tensão do medo de haver mais briga entre eles. E olha que bacana, né? Não acontece a briga, eles se beijam, eles se abraçam e tudo fica bem. Mas olha a humildade, a lição de humildade presente nesses capítulos. Porque, primeiramente, Jacó ora para Deus, pede por proteção, ou seja, quando nós temos medo, nós devemos orar para Deus, nós devemos pedir ali que Ele nos proteja, que Ele nos ajude, que Ele nos acompanhe, que Ele vá à nossa frente. E após colocar Deus em primeiro lugar e fazer a oração, ele tem aquela decisão humilde de se rebaixar, de mandar presentes, porque ele se coloca como servo e exalta o irmão dele como senhor, né? E olha que eles nem têm assim uma baita diferença de idade, né? Mas só que porque eles são gêmeos, então eles nasceram juntos, mas só que realmente Esaú é o mais velho e Jacó é o mais novo, e ele cometeu muitos erros e erros graves, né? Ele passou a perna, ele enganou, ele mentiu. Então o que ele fez não foi legal. Então fica claro que ele estava errado, mas ele se redime e ele decide enviar presente, ele manda mensageiro, ele tenta se reconciliar antes do reencontro. Então, bem antes mesmo deles se encontrarem ali cara a cara, ele se redime, né? Ele deixa claro ali as intenções dele, que são intenções de paz, intenções de amizade. E isso é uma baita lição para nós, não é mesmo? Até porque essas questões de reconciliação familiar, muitas pessoas vivem ali no seu dia a dia. Quantos irmãos e irmãs estão separados porque brigaram, porque se desentenderam? Então, se você tem aí no seu coração o desejo de se reconciliar com um irmão, com uma irmã que você tem, abra seu coração, permita ser curado, permita pedir perdão e ser perdoado. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo grande e lembrando que o nosso próximo vídeo nós iniciaremos no capítulo 34. Capítulo 34 será o tema do nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!
Música